Abra sua Bíblia, por favor, no livro de São Lucas, capítulo 19. São Lucas 19. Rapidamente, por favor. Verso número 41. Se estão amáveis. Já encontraram? São Lucas 19? Ok. Mira-me a mim, por favor, antes que você leia comigo. Quando o Senhor Jesus, ele estava barrando o Monte de los Olivos para entrar em Jerusalém, em um momento Jesus se detuvo. Ele se detuvo. Ele viu toda a gente que cantava, a gente que ponia as palmas em seu caminho. E ele se detuvo por um momento e ele visualizou toda a cidade de Jerusalém. Porque desde o Monte de los Olivos, você consegue ter uma vista panorâmica de toda a cidade de Jerusalém. E quando Jesus ele viu a cidade, veja o que disse aí o verso 41. Quando chegou cerca da cidade, ao vê-la, que passou? Chorou sobre ela. Mira-me a mim, por favor. Ele chorou. E por que ele chorou? Qual o motivo? E esse choro aqui não foi um choro de uma lágrima que lhe caiu. Foi um choro de um padre. Um padre que sabe que Eligo vai ser destruído. Que sabe que Eligo vai pagar um preço caríssimo por uma decisão equivocada que ele está tomando. É uma decisão que o padre está impotente e ele não pode livrar a Eligo, porque Eligo se rehúsa a ser-lhe caso. Eu creio que aqui dentro há madres, principalmente madres, os padres também, mas principalmente madres que já choraram, mas choraram muito por um hijo, por uma hija. Quem aqui já teve essa experiência de chorar por um hijo, por uma hija? Já sentiu esse dolor? Por que você chorou? Por ver sua hija sofrendo. Quem mais? Por quê? Ele saliou. Por quê? Porque estava em las drogas. Quem mais? Por quê? Por sua hija. Quem mais? Porque seu filho andava em álcool. Por quê? Seu filho estava enfermo. Você chorou. Porque estava em la cárcel. E você não podia ser nada. Por quê? Por sua hija. Enferma. Então você vê. Um padre. Uma madre que vê um hijo que está sofrendo, um hijo que está preso, um hijo que está em la droga, e o padre tem uma impotência que ele não pode ajudar esse hijo, ele se derrama em lágrimas, porque aquele hijo não lhe hace caso, porque aquele hijo se rehúsa a ouvir o que o padre lhe disse. Foi exatamente isso que Jesus ele sentiu quando ele mirou Jerusalém. Porque ele sabia que toda Jerusalém seria destruída. Não ia quedar pedra sobre pedra. Ele podia visualizar os muros de Jerusalém sendo tirados abaixo. Ele pôde visualizar o templo sendo destruído. Ele pôde visualizar todo aquele povo sendo massacrado.
por uma coisa, porque eles não queriam obedecê-lo. Porque aquele povo se rehusava a aceitar-lo como o Messias, como o Salvador de eles. Jesus disse assim, verso 42: ó, se também tu conhecesses, ao menos em neste tu dia, lo que és para tu paz, mas a hora está encoberto de tus ojos, porque vendrão dias sobre ti, quando tus inimigos te rodearão com vajado e te sitiarão, e por todas partes te estrecharão, e te derribarão a terra, e a tus hijos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheciste o tempo de tu visitação. Aquele povo seria destruído, seus filhos seriam destruídos com eles, porque eles se rehusavam. A rebeldia de eles les iba custar a própria vida. Hoje dia, a coisa não é muito diferente. Hoje dia é o mesmo. Hoje dia Deus, Ele também chora. Ele chora por las personas, por las almas. Porque Deus não quer que as pessoas se autodestrujam. Ele não quer que as pessoas sofram. Mas que Deus pode fazer se as pessoas se rehusam a obedecê-lo? Se elas se rehusam a sujeitar-se a Ele, a sua palavra. Elas não querem ter um compromisso com Jesus. Elas querem Jesus apenas para saciar suas necessidades. Mas elas não querem estar comprometidas com Ele. É como aquele homem que ele anda com uma mulher solo por sexo, solo por prazer. Ele não quer compromisso. Ele não se quer casar com ela. Ele não quer ter ela como esposa. Ele quer ter nela para o sexo, para um prazer, para momentos, mas não por toda a vida. Ele não quer. Se ela habla com ele, fulano, vamos casar-nos. Não, todavia não. Não estou preparado. Todavia não é a hora. E sempre dá uma excusa. Porque falta o dinheiro, porque falta isso, porque aquele, porque o outro. E assim são as pessoas com Deus. Elas não querem entregar sua vida ao Senhor Jesus 100%, porque elas não querem derrar seus pecados. Elas querem continuar vivendo o pecado. Elas querem continuar com a vida errada. Então, sempre que ela é chamada para entregar-se ao Senhor Jesus, ela disse, não, todavia não me sinto preparado. Aí ela disse assim, não, eu não quero cambiar minha religião. Não, todavia não estou listo. E sempre ela vai dando uma excusa para não assumir um compromisso com Jesus. É o mesmo que esse povo. Eles estavam colocando seus ramos, cantando, Hosana, Hosana ao que viene em el nome do Senhor. Mas Jesus sabia que todo aquilo era mentira. Ele sabia que todo aquilo era apenas emoção. Ele sabia que aquelas pessoas
não queriam compromisso com ele. E por isso ele digo, se ao menos neste dia, se lhe despertara, se dessem conta lo que és para tu paz, se ao menos ahorita ustedes lo hiciessem. Mas isso estava cegado. E ele digo, vendrão dias em que tus inimigos cairão sobre ti. E é o que acontece. A pessoa ela vai rehusando, ela vai dizendo não para Jesus, e não, eu não puedo, não quero, e etc. Hasta que os inimigos caem sobre ela. Hasta que ela cai, hasta que um dia ela está postrada em uma cama, hasta aquele dia que o casamento dela se acaba, hasta o dia em que o marido la deixa, que a esposa lo deixa, hasta o dia em que ele perde todo o que ele tem, que ele cai na desgraça, mas aí já foi tarde, porque ele rehusou, ele endureceu o coração dele. E lo pior, não sofre e não sofre solo, não arrastra hijos, padres, madre, arrastra todo mundo para el ódio com ele. Mas todo por uma coisa, porque a pessoa não quer assumir Jesus. Solo por isso. Deus, Senhor, Senhora, Ele não se sente feliz quando lhe vê padecer. Às vezes uno disse assim, Deus me abandonou. Se Deus existiera, então se por que a mim me passam essas coisas? Mas que culpa tem Deus? Se a própria persona não se quer sorretar a Ele. Por isso que eu lhe perguntei sobre seus filhos. Seus filhos sofreram, por quê? Por falta de conselho? Seu filho caiu na droga, não? Foi você que me disse, caiu na droga. Falta de conselho? Falta de que você lhe orientara? Falta de amor, você não lhe deu amor? Então o que ela podia ser? O que ela podia ser? Ela educou, ela falou, ela ensinou, ela deu amor, ela isso todo por aquele filho, mas ele não quis. Ele preferiu seguir seu próprio caminho. Eu lhe pergunto, ela foi a culpada de Lico cair na droga? Foi a culpada? Não foi. Assim é Deus. Como que eu lhe puedo culpar por minhas desgraças? Meu matrimônio se acabou. Deus não existe. Por que Deus permitiu? Mas santo Deus, quando foi que eu permiti Jesus guiar meu matrimônio? Quando? Quando eu maltratava minha mulher, quando eu maltratava meu marido, quando eu gritava, quando eu pegava, quando eu la enganava com outra mulher, quando eu lo enganei com outro homem. Deus tem culpa. Que culpa Ele tem? Se foram minhas decisões, eu decidi. Deus não tem a culpa. Não tem. Então, as pessoas, elas culpam a Deus por suas desgraças. Se algo levar bem, é por la suerte, porque ela tuvo suerte, tuvo fortuna. Ou seja, Deus é o verdugo da história. Mas que Deus pode ser? Se eu tomei as decisões erradas, eu tomei meu caminho, meu próprio caminho. Eu não quis ouvir a nadie, não quis seguir o conselho de nadie. Eu quis fazer meu próprio caminho. Foi cosechar os frutos. Era o que Jesus estava vendo em Jerusalém. Aquela destruição não era para suceder. Não era para hoje Israel viver como eles vivem. Não era. Não era para que houvesse o que há hoje.
mas eles estão pagando hasta hoje o preço de seu rechaço. Não têm paz, não há paz, não há tempos de paz em Israel. Quando você vá a Israel, todo momento eles estão preparados para a guerra, porque não há paz. Você entra em Israel, é uma dificuldade, porque todo mundo é terrorista. Você sai de Israel, todo mundo que sai de Israel é terrorista, porque eles não têm paz. Eles invertem milhas e milhas e milhas de dólares, de milhões, em seguridade, porque eles não têm paz. Eles estão rodeados de inimigos, todo mundo quer destruir, e eles estão padecendo isso por causa do rechaço. Eles rechaçaram ao Messias, estão pagando hasta hoje. Assim como a persona, por ela rechaçar ao Salvador, ela não tem paz. Ela não tem paz dentro de sua casa. Ela não dorme em paz, ela não pode dormir em paz. Ela está sempre inestável. É inestável no trabalho, inestável no amor. Nada para ela se estabiliza. Mas não é culpa de Deus. É porque a pessoa não tomou a decisão. Ela pode frequentar a igreja, mas se ela não decide, ela sigue sem paz. A vida dela vai ser subes e barras, subes e barras. Sube um pouquinho, cai. Sube outro pouquinho, cai. Sube, cai, 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 cai. Sube, cai, cai, cai. É assim. Mas por quê? Por causa do rechaço. A vida das pessoas, ou a vida de uma pessoa cambia, não é quando ela chega à igreja. A vida cambia quando a pessoa toma uma decisão. Eu me vou entregar a Jesus. Não vou mais rechaçar. Vou obedecê-lo. Vou a ser fiel à sua palavra. A sua palavra. Não quero saber de religiosidade. Eu quero a palavra de Deus. Eu quero obedecê-lo. Eu serei fiel a esse Deus. É aí que a vida da pessoa empieza a cambiar. Porque quando ela se entrega ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o primeiro que lhe dá, paz. Primeira coisa, ela vive em paz. Ela passa a ter segurança. Por quê? Porque o próprio Jesus se hará cargo de todos os males que lá rodeiam. Amém. Hoje eu quero orar por você que quer decidir. Você de pronto está aqui, você traz o seu ramo, você vindo, mas você nunca se entregou. Você nunca assumiu realmente Jesus. De pronto seu matrimônio está quase caindo, mas você sabe que está assim porque de pronto você está tendo uma mala atitude hacia sua mulher. E você vem aqui na igreja, mas você vem só para acompanhá-la. Você não se entregou. Você está aí, mas você não se entrega. E você não tem que cair para entender que você necessita de Jesus. Você não tem que sofrer para entender que necessita de Jesus. Ele lhe está dando a oportunidade de que você cambie sua história a partir de hoje. Amém, gente? Porque é hoje, não é amanhã não. Por isso ele digo, se ao menos neste dia, ou seja, ahorita, é hoje. Se hoje eu decido, hoje eu salgo de aqui em paz. Hoje eu salgo com Cristo dentro de mim.